Outro fato muito importante do barroco é que nessa época é que se estabelece, se firma os fundamentos da tonalidade, do sistema tonal. Eu já tinha falado que desde o final da Idade Média e em toda a Renascença, os modos eclesiásticos foram caindo em desuso pela utilização cada vez mais frequente das alterações dos sustenidos e bemóis, né? De tal forma que na entrada do barroco se tinha apenas o que a gente chama de modo maior, que é, e o modo menor. Mas o sistema tonal é um sistema de hierarquia das notas, de tal forma que uma nota é considerada principal dentro da escala, e ela é considerada o repouso, e isso gera todo um direcionamento na música de partir de um repouso, sair desse repouso, ganhar uma tensão cada vez maior e se retornar ao repouso. Isso é mais ou menos o seguinte. Estamos em Dó maior, o acorde de Dó é o repouso, a gente sai do repouso, se distancia e gera uma tensão que volta para o retorno. Pede um retorno, esse retorno é desviado e finalmente chega-se no repouso, que é o Dó, a nota Dó novamente. Todo o sistema tonal ele recorre a esse jogo de tensões, de afastamentos e retorno, inclusive na mudança de tonalidade, mudando para tonalidades afastadas e voltando para a tonalidade principal. Então a gente está em Dó maior, passa para Sol maior, passa para Lá menor, passa para Ré maior, aí para depois voltar em Sol maior e chegar em Dó maior, por exemplo. Para que isso fosse possível, as notas tiveram que ser ligeiramente alteradas. Eu vou falar um pouquinho do temperamento. Vou tentar explicar de forma bastante sucinta, mas é o seguinte: todo som, eu já falei em aulas de teoria, que todo som ele carrega dentro de si, além da frequência fundamental, da frequência dele, ele carrega uma série de outras frequências que para um tom, para um som de altura determinada, essas frequências são sempre múltiplos inteiros. Então, por exemplo, um Dó carrega dentro de si o dobro da sua frequência, que é um outro Dó, o triplo, o quádruplo, 5 vezes a frequência, 6 vezes a frequência, 7 vezes a frequência, 8 vezes a frequência, 9, 10 vezes a frequência, assim por diante. Então, pegando o Dó, a frequência 5F é um Mi, tá? Reduzindo para a mesma oitava, quer dizer, dividindo por 2, depois por 2, a gente tem a proporção 5F dividido por 4, 5 quartos. Uma proporção de 5 quartos entre Dó e Mi, nessa terça, na terça Dó Mi.
5 quartos significa 1,25. Pitágoras, lá no século 6 a.C., para estabelecer a relação entre as notas, construiu um monocorde, um instrumento musical com uma corda só, e dividiu primeiro a corda ao meio. A corda ao meio dá o dobro da frequência. Então, se for um dó, dá o dó de cima. Dividindo a corda em 2/3, 2/3 da corda dá uma quinta. Então, a relação entre a quinta é de 3:2. Tá? Se você fizer sucessivas quintas, ou seja, 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios, você tem o seguinte, partindo do dó, 3 meio vezes 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 3 meio, até chegar nesse dó aqui de cima. São 3 meio elevado a 12. Se eu pegar o dobro da frequência, as oitavas, eu tenho, que é o dobro, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Para chegar nesse mesmo dó, é 2 elevado a sétima. Então, lá no meu piano de temperamento igual, né? Esse piano digital, ele tem o temperamento que a gente chama de temperamento igual. Eu chego no mesmo lugar, seja com 12 quintas, seja com 7 oitavas. Só que fazendo as contas aqui, três meios elevado a 12, com a calculadora eu chego em 129,7463. E 2 a sétima, eu chego a 128. Então, no sistema pitagórico, eu tenho que a última nota lá das 7 oitavas não chega igual. A última quinta, para ficar igual, ela tem que ser encurtada, que era chamado... E quando você tem uma quinta natural, ela não tem batimento, ela não vibra no intervalo entre uma e outra. Mas quando você encurta a quinta, você tem o que a gente chama de batimento, que é a diferença de frequência. E então você tem que encurtar essa última quinta, que era chamada quinta do lobo, que uivava como um lobo. Então, no período medieval, preferiu-se esse uso da escala com 11 quintas naturais e uma quinta encurtada. Na Renascença, como a preferência eram as terças e sextas e não mais as quintas, quartas e oitavas, preferiu-se mudar o temperamento. Mas eu falei anteriormente que a relação de terça era uma relação de 5 quartos, de 1,25. Isso pela série harmônica. Pelo monocórdio de Pitágoras, pela divisão de Pitágoras, a terça tem uma relação que não é de 5 quartos, é uma relação que é de 81 por 64, que é uma relação de 1,2656, ou seja, a terça pitagórica é diferente da terça harmônica. Então, na Renascença, se procurava uma terça mesotônica, que é um meio termo entre a terça harmônica e a terça
pitagórica. E eles faziam isso encurtando 11 quintas. Das 12 quintas, 11 eram ligeiramente encurtadas e uma era muito aumentada, né? Que também criava uma quinta do lobo, que uivava como lobo, né? No barroco, a grande questão era a seguinte: queria-se mudar de tonalidade, passar de dó maior para sol maior, para lá maior, para ré maior. Algumas tonalidades passavam bem, mas outras tonalidades davam muita dissonância, porque na verdade os sustenidos e bemóis não eram iguais, as quintas não eram todas iguais e as terças não eram todas iguais. Então, quando se passava de uma tonalidade para outra, quando se colocava sustenidos ou se colocava bemóis, as terças não ficavam iguais às terças, por exemplo, em dó maior. O Bach foi um mestre no temperamento do cravo. Ele conseguia afinar o cravo de tal forma que ele pudesse passar por todas as 12 tons maiores e 12 tons menores de forma fluida, de forma que as tonalidades soassem bem. Para isso, todas as quintas e terças eram ligeiramente irregulares, mas no total tudo soava muito bem. Esse é o bom temperamento, que é do cravo bem temperado, que ele fez as fugas, os prelúdios e fugas, 24 prelúdios e fugas, nos modos maiores e menores. Na verdade, 2 volumes, então ele fez 48. Então o temperamento de Bach é um temperamento que todas as terças e quintas são ligeiramente irregulares, mas tudo soa muito bem. E as tonalidades, então, elas ficam um pouco diferentes uma das outras e têm personalidades próprias, né? Depois do classicismo em diante, optou-se por um temperamento igual, em que todas as notas têm perceptivelmente uma distância igual entre as 12 notas da oitava, né? O dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi. E essa relação é uma relação de raiz 12 de 2, que é igual a 1,0594630944. Ou seja, você tem uma nota de frequência F, a nota meio tom para cima é F vezes 1,05946309. Então, assim, em resumo, sempre se teve que procurar uma relação entre os intervalos, né? Na Idade Média se preferiu a relação das quintas pitagóricas, ou seja, usar as quintas definidas por Pitágoras com uma quinta mais curta. Na Renascença se preferiu usar as terças mesotônicas, que significa utilizar um meio termo entre a terça da série harmônica e a terça pitagórica, encurtando todas as quintas, menos uma que fica muito grande. No Barroco se temperou a escala para que as terças e quintas ficassem ligeiramente irregulares, mas que desse para se fazer a modulação, quer dizer, passar de uma tonalidade para outra. E é importante, no Barroco, as tonalidades eram ligeiramente diferentes. Enquanto se passava de um dó para um ré, ou principalmente para uma tonalidade mais distante, por exemplo, um dó para um mi maior, dó maior para um mi maior, o mi maior tinha um caráter diferente, porque tinha os intervalos ligeiramente diferentes do dó maior, mas podia se passar
e ficava harmonioso. Do classicismo para frente, com temperamento igual, perdeu-se o caráter de cada tonalidade. Então, no barroco, na teoria dos afetos, fala-se que cada tonalidade tem o seu caráter. E tem realmente, cada tonalidade tem o seu caráter. Ré maior, por exemplo, é usado muito como um caráter bélico, né, para batalhas, né? Então, mas hoje em dia isso não faz diferença, porque a gente usa o temperamento igual, que um semitom está sempre raiz 12 de 2 da frequência anterior.